Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Corinto, uma das cidades mais complexas, digamos assim, do Império Romano. Pensa num lugar cheio de paradoxos. Era um centro de muita riqueza, de muito comércio, mas ao mesmo tempo era sinônimo de uma vida moral e religiosa, bem complicada. A nossa história aqui é sobre como esse ambiente tão desafiador acabou moldando uma das primeiras e mais turbulentas comunidades cristãs. E é aqui que está a atenção central da nossa conversa. Como é que pode um lugar com uma fama tão ruim, tão notória, abrigar ao mesmo tempo uma comunidade descrita como repleta das graças de Deus? Essa contradição, pessoal, é a chave para a gente entender não só a cidade, mas também as famosas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para eles. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para entender a personalidade de Corinto, a gente precisa primeiro dar uma olhada na geografia e na história dela. Afinal, como foi que essa cidade se tornou uma potência tão grande no mundo antigo? A história de Corinto é literalmente uma de cinzas e renascimento. A cidade grega original foi varrida do mapa pelos romanos, mas, um século depois, Júlio César a reconstrói. E aqui atenção, porque isso é fundamental. A Corinto que Paulo encontrou não era uma cidade grega antiga, e sim uma colônia romana novinha em folha, super estratégica, que logo virou a capital de toda a província. Isso muda tudo. Agora, vamos entender o que fazia Corinto girar. O que alimentava essa riqueza toda e essa população tão diversa. A resposta está numa mistura de comércio, uma engenharia genial e um custo humano, olha, assustador. A grande sacada de Corinto era a sua localização. Ela ficava espremida numa faixa de terra bem estreita, o istmo, e tinha um porto de cada lado, um olhando para a Itália, para o oeste, e o outro para a Ásia, para o leste. Na prática, isso transformou a cidade na ponte comercial mais importante do Império Romano, ligando tudo. Agora, olha que coisa fascinante. O Diolcos. Muito antes do canal que existe hoje, os romanos construíram essa estrada de pedra para arrastar navios inteiros por terra. Consegue imaginar a cena? Isso poupava uma viagem marítima super longa e perigosa e, claro, enchia os cofres de Corinto de dinheiro. É impressionante pensar que essa ideia de um atalho, que só foi virar um canal de verdade em 1893, já estava lá, funcionando naquela época. Para a época, Corinto era uma mega cidade, com seus 600 mil habitantes. Mas esse gráfico aqui revela uma realidade social bem chocante. De toda essa gente, a estimativa é que só uns 140 mil eram cidadãos livres. O que isso mostra para a gente? Que a prosperidade da cidade era construída em cima de uma desigualdade social, assim, gigantesca. E aqui está o lado mais sombrio dessa riqueza toda. Corinto era basicamente o maior mercado de escravos do Império. Algumas fontes estimam que até 60 mil pessoas poderiam ser vendidas por lá, num único dia. O ponto crucial é esse. A economia que fazia Corinto ser tão rica e cosmopolita era movida por uma brutalidade em escala industrial. Saindo um pouco da economia, vamos mergulhar na religião. Com gente vindo de todos os cantos do Império para a cidade, era óbvio que elas traziam junto seus deuses, seus costumes. E o resultado? Corinto se tornou um mercado de religiões. Super competitivo. E o culto mais famoso de Corinto era, sem dúvida nenhuma, o de Afrodite. O templo dela ficava lá no topo do Acrocorinto, aquela montanha que domina a paisagem da cidade. E as fontes históricas falam de 1000 sacerdotisas ligadas à chamada prostituição sagrada. Era uma prática que, selou a reputação de Corinto no mundo antigo todo. E a diversidade religiosa não parava aí, não. Tinha Poseidon, com jogos que competiam com os de Olímpia. Tinha os cultos de mistério do Egito, deuses da cura. E, o que era importantíssimo para uma capital romana, o culto ao imperador. Ele era adorado com títulos como Salvador e Filho de Deus. Basicamente, quase toda a religião do mundo conhecido tinha um espacinho ali em Corinto. A fama da cidade era tanta que o nome dela virou verbo. Corintianizar significava se entregar a uma vida de excessos. E por que essa fama toda? Porque Corinto, sendo uma cidade nova, sem tradições muito antigas, era tolerante com quase tudo. Isso fez com que seus rivais, principalmente os atenienses, criassem essa expressão para descrever o que eles viam como pura decadência. E agora chegamos no ponto crucial, vamos conectar tudo isso. A gente já viu como a cidade era comercial,
diversa, desigual, religiosamente um caos. A grande pergunta é: como esse cenário todo ajuda a gente a entender as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos que viviam bem no meio desse furacão? E aí, nas cartas, a gente vê os problemas da cidade espelhados na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, o grande tema é divisão. O pessoal formava panelinhas, cada um seguindo seu pregador favorito, uma atitude super típica da cultura competitiva de Corinto. Já na segunda carta, Paulo bate de frente com os superapóstolos, pregadores rivais que desafiavam a autoridade dele. É outro eco claro daquele mercado espiritual da cidade. Essa citação do próprio Paulo resume o problema de forma perfeita. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Soa quase como torcida de futebol, não é mesmo? A pergunta de Paulo, cheia de frustração, por acaso Cristo está dividido? É uma tentativa de quebrar essa mentalidade, de fazer eles enxergarem além dessas facções que definiam a vida na cidade deles. Então, a grande lição é esta: as cartas aos Coríntios não são um manual de doutrina teórica abstrata. Elas são, na verdade, respostas práticas e diretas aos problemas reais que aquelas pessoas enfrentavam no dia a dia. Problemas de viver a fé em um dos ambientes mais desafiadores de todo o Império. E é por isso que entender a cidade abre um novo mundo de significado para as cartas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir no final. Será que a mensagem de unidade de Paulo teria o mesmo impacto, a mesma força, se não fosse pelo cenário caótico e dividido de Corinto? Talvez, e esse seria o paradoxo final, foi justamente porque a cidade era tão fragmentada que o chamado à unidade se tornou uma das mensagens mais poderosas e duradouras do cristianismo.